Bem-vindos ao nosso canal YouTube, nesse Desejo em Cena de hoje, abordando um anime chamado Neon Genesis Evangelion. Neon, prefixo para novo, novidade. Gênesis quer dizer origem. E Evangelion é a boa nova. Então, em tese, nós temos a sobreposição de três termos que se acumulam, sugerindo o início, o começo. De fato, essa é a trajetória de Shinji, um garoto de 14, 13 anos, chamado para uma gloriosa missão, que é dirigir, entrar dentro de robôs gigantes, passar por um processo que é de sincronização mental e, dentro desses robôs, defender Tóquio 3. Supõe-se que Tóquio tenha sido destruída 2 outras vezes e agora está então lutando para sobreviver na sua terceira versão contra anjos. Anjos, na tradição judaica, cristã, remetem à noção do Deimos. Né? Do Deimos a gente já tem o Diabolos. O Diabolos é aquele que é um anjo caído. De fato, então, nós temos um grande confronto aqui entre anjos e como chama esse robô que Shinji dirige? Eva. Eva 0, Eva 1, Eva 2, Eva 3. Ao todo são 17 anjos contra 3 ou 4 Evas. O que haveria nesse anime que foi ao ar no Japão entre 1995 e 1996, dirigido por Hideaki Anno, e que se tornou uma verdadeira legenda, um mito dentro dos mitos, né? O que a gente percebe a presença dessa narrativa em Naruto, em Pokémon, em Yu-Gi-Oh!, em Full Metal Alchemist. O nosso Desejo em Cena vai tentar enfrentar qual é o enigma trazido por Neon Genesis Evangelion, que o tornou um marco repetido, copiado, um marco na transformação, inclusive, do lugar social desse gênero literário ou de animação. Vamos lembrar que até essa data o gênero mecha, né, são robôs se enfrentando, robôs dirigidos por pessoas, era um gênero bastante estabelecido para a animação relativa a crianças, adolescentes, a jovens, né? Mas o Neon Evangelion ele consegue fazer uma ultrapassagem disso e se torna também algo admirado pelos adultos. Né? Isso tem que ver, primeira ideia aqui, com o fato de a gente estar às voltas com uma narrativa empilhada, vamos chamar assim. Um pouco parecido com o que a gente tem em Shrek. Né? Shrek é um desenho animado para crianças, mas também num outro extrato para adultos. Visto de um ponto de vista masculino é um filme, visto de um ponto de vista feminino é outro filme. Visto do ponto de vista de uma criança que tem uma certa ligação com o mundo mágico, Shrek é uma coisa ou outra. Né? Essa ideia de empilhar narrativas ela é muito congruente com esse momento, os anos 90, em que a gente tem pelo mundo a consagração de um estilo, de uma forma de fazer arte, de pensar estética, conhecida como pós-modernismo. Pós-modernismo como tipo de cultura que é ascendente junto com o neoliberalismo na economia. E o pós-modernismo se caracteriza justamente pela combinação e pela devoração, pela canibalização de estilos anteriores aí presentes na história da arte. Então você pode combinar, né, os espelhos com uma fachada romana, com pilastras gregas, com colunas salomônicas.
E essa combinação ela dá a ideia de uma certa universalidade. Né? Vamos pensar que o multiculturalismo é também uma forma de autorreflexão da cultura, com uma cultura que se entende agora como muito mais múltipla, diversa, onde a gente tem concorrências e tem conflitos entre identidades que estão assim ascendentes. Essa ideia de nós temos uma mensagem aqui em 3 ou 4 níveis, ela se torna muito eficaz. Né? No fundo, a fórmula já estava lá no Ulisses, né? do James Joyce, 1928, que é ao mesmo tempo a história de alguém andando por uma capital periférica europeia, que é Dublin, bebendo e encontrando amigos e inimigos, mas que ao mesmo tempo essa viagem numa cidade replica a grande viagem fundadora da literatura ocidental, aí século VII a.C., que é a epopeia de Ulisses, né, na sua Odisseia. Então uma pequena viagem que é, no fundo, uma alegoria de uma enorme viagem, uma viagem cósmica, né? E que é, ao mesmo tempo, vamos pensar aí no Ulisses, a saga de resistência do povo irlandês contra o jugo inglês. Né? A essa altura, a Inglaterra colonizava a Irlanda precisava se defender durante a primeira colônia inglesa, passou, enfim, momentos de fome, a fome das batatas, enfim, como que os irlandeses começaram então a resistir ao jugo inglês. Voltando para um passado mítico anterior, olha aí o tema das origens, né? E dizendo, não, peraí, nós não somos ingleses, nós somos celtas. Nós não falamos inglês, nós falamos uma língua que incorpora o inglês. Então vocês podem ter dominado a gente, mas culturalmente nós vamos dominar vocês. É uma forma, então, de resistência aí que aparece pela literatura e dentro da cultura. O último bastião que a gente encontra lá no Ulisses e que volta nesse gênero dessa saga do Shin é a ideia de construir uma nova linguagem. Né? Que para fazer esse novo universal a gente precisa de uma nova língua. Então, uma língua que vai importar coisas do latim, do grego, do italiano, do celta, do inglês, que vai misturar, assim, alta cultura com baixa cultura. Isso é exatamente o que a gente vai ter aqui, então, numa outra versão, numa versão oriental, na Gênesis Evangelho. Essa hibridização ela é importante para a gente entender um roteiro que seria, assim, para muitos chocante. Um roteiro que, por exemplo, começa um episódio e tá lá, aparece os 10 sefirotes da cabala judaica. Você vai dizer, mas o que a cabala judaica tem que ver com a história de uma criança japonesa? Então, tem que ver com o fato de que na cabala, tradição mística judaica, que tem no livro do Zohar a sua referência, a gente está às voltas com uma discussão sobre o que é o destino. O destino está escrito, o destino tem números que determinam, por exemplo, a partir do nome da sua pessoa, seu nome próprio, da conjugação desse nome com os números, há algo que impõe a você um certo destino ou não? Essa é uma discussão que vai aparecer aí ao longo de toda a epopeia do Shinji. Por quê? Ele começa sendo chamado pelo pai dele, o Genko Ikari, que é uma figura distante, nebulosa, que está sempre falando assim do alto com ele, que é o pai do Shinji. Mas é um pai que nunca dá bola para ele, que ele nunca falou com ele, que de repente o convoca e ele vai para essa organização que é capitaneada pelo pai, que é uma organização muito interessante, que ela chama NERV, né? Mas essa organização NERV, que lembra o que? Nervos, né? Ela está acoplada, ela faz parte de uma outra organização ainda mais secreta, chamada Seele. Seele em alemão, gente, é alma. Então, nós estamos falando aqui da trajetória da alma, não é só a trajetória desse indivíduo, desta pessoa, o Shinji, mas de uma discussão da alma com o quê? Quem é o pai de Shinji? Seu criador.
Então, analogia entre Deus, né, no sentido antropológico do Ocidente, e o pai no sentido da reverência, da obediência que filhos devem prestar a seus pais no Oriente, mais precisamente no Japão, criam o quê? Criam um laço pós-moderno, criam uma combinação entre duas culturas que começam então a se repetir, mas também a se desincronizar. Não é esse o tópico primeiro de quando o Shinji entra na EVA 1 e vai pilotar essa máquina, e antes de pilotar ele precisa ser imerso num líquido, né? O LCL, que parece assim, um líquido amniótico, tem um cordão umbilical, ele respira debaixo desse líquido, mas a cada vez a gente tem o quê? Tem uma taxa de sincronização. Essa taxa de sincronização, ela é pautada, né, por curiosas expressões de natureza, assim, psicológica, né? Então, por exemplo, o limite do ego está preso em um loop, uma afirmação que importa para a cultura japonesa, algo que é da psicologia ocidental. O nível de toxicidade mental e o dogma central é aberto. Por exemplo, um momento em que o Shinji, tem um encontro erótico com Kaoru, né? Mas ao final da epopeia eles dormem juntos, eles dão a mão um para o outro, eles encontram o quê? Uma taxa de sincronização muito, muito elevada, e daí aparece essa mensagem, né? O dogma, né, central que está sendo questionado. Num outro momento aparece a ideia, né, de uma situação borderline. Preciso sincronizar com Eva antes que tudo ultrapasse o patamar borderline. Né? Se a gente for olhar a bibliografia dos anos 90, na psicanálise, o que é que a gente estava estudando? As personalidades borderline, introduzidas em 73 pelo Otto Kernberg, né? Que eram justamente o que? Personalidades não adaptadas, não adaptáveis, personalidades que estão em contínuo desafio e luta contra a lei, personalidades que estão entre o abandono, o sentimento de que o outro me abandonou, de que eu caí, que eu sou um anjo caído, que eu não tenho lugar no mundo, e o ódio, a irritação, a raiva que acontece quando a gente se aproxima um do outro e os afetos emergem e muitas vezes a pessoa não consegue nomear, não sabe o que fazer com isso e que leva ela a determinados impulsos, né? De fato, esse é o grande dilema diante do qual Shinji está, né? É um dilema que a gente pode dizer assim, tem que ver com o seu destino. Ou seja, tem que ver com a gente escolhe ou não o nosso destino, tem que ver com quem é este que escolhe, o que é isto que escolhe, é um indivíduo, é a sua classe, é o coletivo, é a sua alma, né? Qual é a instância que produz esse ato, e a grande questão que a gente vai encontrar lá no Bhagavad Gita, esse texto fundamental da cultura indiana, mais precisamente uma parte, né, do Mahabharata, a grande Índia, em que Krishna aparece com o seu pássaro, né, Garuda, e aporta ao lado de Arjuna, o guerreiro, e tem com Arjuna uma brilhante, longa conversa em torno de agir ou não agir, atacar ou não atacar o exército que está à frente de Arjuna, que é composto pelos primos, pelos amigos, por pessoas que ele no fundo gosta. Então esse dilema, né, do agir ou não agir é um dilema que está na raiz do hinduísmo, mas que a gente vai encontrar também lá no budismo, né? A ação do Kuan, a ação que interrompe uma determinada série, uma ação que ela é a princípio sem sentido, mas nos convida a que tipo de trabalho, né? Vamos pensar no taoísmo. Um trabalho de descomposição do eu, de libertação do eu, de desapego com relação ao mundo.
Porque quanto mais o eu se apega nas suas ações sobre o mundo, às suas paixões, ao outro, aos objetos, mais ele sofre, né? Então esse processo ele está atravessando o dilema de Shinji, né? Vou lá pilotar de novo o Eva, enfrentar os anjos ou não? Que o torna, então, um personagem um pouco atraente, pouco chato, principalmente para adolescentes, que, no fundo, vão olhar para aquilo e não vão conseguir ver muito bem esse espelho narcísico que ele produz. É uma imagem muito realística do que é um pré-adolescente, aquele sujeito que ele não sabe direito o que ele quer. Por outro lado, ele não quer que o outro ajude ele a descobrir isso. Por um outro lado ainda, ele, vamos dizer assim, imagina que ele pode se retirar do mundo, né? Que ele pode escolher não existir, que ele pode escolher não ir em frente. Daí que o tema do suicídio seja um tema estrutural para a adolescência, porque o sujeito ele vai justamente deixar para trás a sua infância, né? A sua gênese, né? O seu início, fazer o luto dele enquanto criança, olhar para frente, descobrir que ele foi o quê? Foi iludido uma vez, que ele entrou em um mundo que não era bem aquele, aliás, o mundo do desenho animado, do folclore, dos contos infantis, das mentiras que os adultos contaram para ele, inclusive sobre o próprio mundo, um mundo que é, em tese, sem morte, sem sexo, e daí ele olha para sua frente, o que ele vê? Ele vê um mundo que ele acredita ser assim, um mundo completamente real diante dos seus olhos, um mundo destroçado, um mundo que é cheio de barbárie, um mundo que ele tem que decidir então se ele dá um passo e entra nesse mundo ou se supostamente ele para, ele volta, ele fica onde ele está, né? Então isso é muito congruente com Gênesis Evangelho. Temos uma boa nova aí ou não, né? Que notícia é essa que o Shinji está tendo que enfrentar na medida que vamos agora enumerar as 4 narrativas que organizam os 26 episódios. Em primeiro lugar, é uma história sobre garotos numa escola, né? Shinji, seus 2 amigos, uma menina mais ou menos assim tímida, que é a Rei, que não conversa muito com os outros, outra menina que é mais assim extrovertida, mas que tem um jeito de amar meio ambivalente, então ela xinga, ela grita, ela despreza o outro que justamente ela gosta e está interessado. Tem a professora, que é um personagem muito interessante, é a Katsuragi, que aparece, né, na segunda narrativa vestindo um crucifixo, interessada em questões assim materiais, bebe, tem uma vida bagunçada, bate o carro, né? Então a gente tem essa primeira narrativa, que é a narrativa que pega o mundo escolar, vamos dizer assim, e de uma criança crescendo. As voltas com o Kaji, que é o bonitão, mais velho, que as meninas adoram e que você fica imaginando como é que esse Kaji tem que eu não tenho, e daí você vai ver de perto o Kaji é um plantador de melancias, é um cara que está ali na dele, que tem uma pegada totalmente fora de propósito para o contexto. Bom, mas nessa vida assim, medíocre, básica, ordinária, a gente passa por uma segunda camada, né? Que é essa onde se desenvolve uma grande batalha cósmica entre a ZL, a Nerf, e os que aparelham e criam os Evas, esses robôs que estão em luta contra os anjos. Bom, qual que é a trama aqui? Agora eu vou levar em conta tanto os 26 episódios quanto um filme que esclarece muito retrospectivamente o que estava acontecendo. Desde o começo, uma civilização extraterrena mandou para cá duas sementes, uma semente chamada Adão, outra semente chamada Lilith, né?
E vejam só, essas são referências ao Gênesis, ao livro Gênesis do Velho Testamento, né? Na verdade, Lilith é um personagem que se esclarece melhor com os famosos manuscritos do Mar Morto ou com as escrituras gnósticas da biblioteca de Nag Hammadi, que eu recomendo para vocês. Os manuscritos do Mar Morto foram achados em Qumran, uma região entre Israel, Jordânia, na Palestina, e eles revelaram então a existência de outros textos sagrados, fazendo alusão à deusa negra Lilith, né? Que seria aquela com quem Adão teria tido os seus primeiros encontros, e Eva seria então a segunda versão. Lembra que Tóquio foi destruída 2 vezes, então a gente pode imaginar que os 2 impactos anteriores têm que ver com essa duplicidade. Bom, mas esses seres alienígenas mandaram essa semente do conhecimento, essas sementes da vida, e elas ficaram congeladas lá no Polo Sul. A ação do homem, imprevidente, poluição, aquecimento global, uma grande questão aí para os anos 90, né? E a gente tem uma libertação dos anjos que começam então a promover destruições sobre a Terra. Essas destruições a gente fica pensando, né? Mas do que se trata? Qual é o desejo do outro? O que eles querem com isso? Né? Mas ao final fica claro que eles são almas aprisionadas em estruturas de ferro. Né? E, portanto, entre os anjos e as Evas há uma similaridade, elas estão no mesmo plano. No fundo, é a grande questão para o adolescente, para o Singe, né? Lutar ou não lutar, ir em frente, dar o segundo passo ou ficar onde eu estou. Bom, tudo isso às voltas com um processo que se nos impõe, que é o corpo, né? O corpo que vai crescendo. Então, vejam só, né? Shinji é um garoto pequeno, mirrado, mas ele tem um corpo gigante, poderoso, capaz de destruir as cidades e lutar com outro corpo. O que é isso? Né? Do que a gente está falando? Estamos falando de um terceiro registro, que é o registro da sexualidade. Né? O corpo maior do que eu consigo controlar. O corpo que vai se encontrar com um outro corpo. Um corpo que está lutando, inclusive, consigo mesmo. E é o que vai se revelando ao longo da trama. Né? De que, tanto dentro da Eva quanto dentro dos anjos, a gente tem uma substância viva. Né? Uma substância que está, olha lá, aprisionada, ela está contida ali. E com isso, a gente tem um dilema psíquico, a gente tem um dilema que envolve e explica pra gente por que o Shinji é uma versão de Arjuna, mas é também uma versão de Hamlet. Né? Vamos lembrar, Hamlet, o Príncipe da Dinamarca, esse texto do Shakespeare, que é uma tragédia moderna, por quê? Ela se diferencia das tragédias antigas, porque nas tragédias antigas o herói ele cumpria o seu destino quanto melhor ele fugia dele. Não quero saber do meu destino. Você não quer saber do seu destino? Então, na medida que você foge dele, você melhor o cumpre. Né? Isso está na dúvida do Shinji. Luto ou não luto? Quando ele decide não lutar, quando ele foge disso, as coisas acontecem de tal maneira que ele é, vamos dizer assim, forçado a uma nova escolha, chamado a lutar, mesmo assim não querendo. E o que acontece com Hamlet, essa tragédia moderna? Né? O pai de Hamlet é assassinado, ele aparece como um fantasma, sussurra para o Hamlet, vá lá, mata o Cláudio, que está casado com Gertrudes, a minha ex-esposa, e você precisa vingar o pai, porque estamos diante de um traidor. Ou seja, há algo para cumprir, que faz parte do destino, mas o Hamlet para. E daí ele se faz de louco, ele se pergunta ser ou não ser, eis a questão. Ele inventa um teatro dentro do teatro. Olha aí os desdobramentos das narrativas, né? Sobreposição de narrativas, uma dentro da outra nesse caso. E ele adia a sua decisão. Enquanto ele vai adiando, as coisas vão acontecendo.
né, com Laerte, com Polônio, com o resto da trama. E é isso que também acontece com o Shinji. Ele vai adiando entrar de, vamos dizer assim, corpo e alma na história. Isso inclui o quê? Inclui a sua amiga, que é a Rei, que pilota um outro Eva, mas que é uma figura mais assim, fria, que a gente não sabe direito. Ela gosta do Shinji, mas ela não manifesta muito bem isso, com palavras, mas com gestos salvadores e heróicos. Né? Mas ele não toma uma atitude em relação a ela. Ele não toma uma atitude em relação a Katsuragi, que ele acha uma mulher e tanto, porque é uma mulher muito maior do que ele, muito de outro momento, né, de vida. Ele também não toma uma atitude diante da Astra, que se aproxima dele, mas ele justamente está às voltas com esse adiamento, com essa reflexão. O que eu faço com esse corpo, na medida que esse corpo, vejam só, né, está ligado a um crescimento, né, ele vira um robô gigante, mas ao virar um robô gigante, ele se liga também com outros gigantes que o precederam, que são quem? O pai e a mãe do Shinji. E é um momento interessante quando o Shinji começa a sentir o mesmo cheiro, né, no Eva, da mãe dele, que tinha morrido, que tinha ido embora. Então vejam o dilema, né, a tragédia subjetiva, a tragédia psicológica. Né? Crescer é me tornar um deles. Crescer é virar como meu pai, como minha mãe. E pior, né, levando comigo agora a consciência de desejos libidinais, o que torna isso mais incestuoso, mais perigoso e que explica, né, novamente por que Shinji simplesmente não age. Né? Em vez disso ele pensa, reflete, medita, o que nos leva à quarta camada, né, o quarto elemento dessa estratificação narrativa, que é o Neo Gênesis Evangelion, que é a camada, vamos chamar assim, metafísica, mas também é a camada política, né? É a camada de teologia política, onde a gente fica sabendo que o pai do Shinji, o senhor Genko Ikari, sempre tão distante, sempre tão assim, superior, ele é o comandante da Zele, ou seja, a alma, ele invoca e manda o Shinji para pilotagem, mas o Shinji talvez esperasse mais afeto, mais proximidade, esperasse um pedido, mas ele não vem, né? Esse pai do Shinji, a gente fica sabendo, ele está envolvido um projeto de instrumentalização da humanidade. Vamos lembrar, nos 90, nós estamos aí no auge da produção do Jürgen Habermas, né? Esse teórico da filosofia que tinha um diagnóstico para a época que era o seguinte: o nosso mundo da vida está sendo colonizado pelo mundo instrumental, pelo mundo da técnica. Né? Como ele chamava o mundo da vida? Lebenswelt, né? Em alemão, né? Seele, em alemão também. Qual era a questão fundamental? Se a gente iria conseguir ou não superar um nível de instrumentalização, de objetalização, de relação entre as pessoas, como se elas fossem o quê? Coisas. Olha aí a grande metáfora do robô, como o quê? Como coisas que se relacionam, como objetos, como máquinas que se relacionam. Né? Então vocês vão ver isso na filosofia do Deleuze e Guattari, né? da esquizoanálise, dos processos maquínicos. Vocês vão ver isso também no pós-marxismo aí do Zizek. Vocês vão ver isso em quase todas as teorias críticas dos anos 90, apontando o quê? Para um excesso de instrumentalização, que se traduz, entre outras coisas, em instrumentalização da natureza. Então, conquista, colonização, devastação da natureza, que vai gerar, então, um colapso ambiental. A gente tem o nascimento aí, ou o desdobramento das correntes ecológicas, dos grupos de defesa, que é contemporâneo a esse momento no Japão.
Vamos lembrar que o Japão, nessa época, está atravessando uma espécie de crise de estabilização e decadência. Ele não é mais o Japão que produzia tecnologia para o mundo, que produzia com otimização, com melhor desempenho. A bolsa japonesa começa a cair, os japoneses começam a acumular excesso de poupança e não gastam, começam a surgir problemas do tipo, assim, a baixa da natalidade, as pessoas têm cada vez mais dificuldade para encontrar os outros, surge o hikikomori, essa figura do sujeito que vive sozinho, depois os herbs que vão para uma vida frugal, mas enfim, uma vida individual, né? Então aí, nesse grande debate metafísico, vão aparecer várias alusões ao existencialismo ocidental. Por que ele me chamou se não precisa mais de mim? Né? Quer dizer, por que Deus me chamou se ele se retirou do mundo e fez a sua criação? A esperança está escrita nas linhas do desespero. A gente vê isso principalmente nos 2 últimos episódios, né, que são episódios que a gente vai comentar mais daqui a pouco, mas que envolvem assim uma transformação no tipo de traço que é apresentado, no tipo de representação, portanto uma espécie de regressão a modos e linguagem anteriores na própria história, na própria vida do Shinji, né, e narrativa em off. Né? Você acompanhando os pensamentos e o conflito cada vez mais denso, cada vez mais profundo, né? Não é mais um jovem brigando com os colegas de classe, não é mais um jovem que produziu em reação a isso uma grande alegoria de uma conspiração mundial, também não é mais um jovem que está às voltas com a sua sexualidade, as suas escolhas, mas é alguém que está diante das linhas do desespero. Tá? O último anjo se foi, mas foi porque eu o matei. Né? E esse é o momento em que Shinji acaba de matar o Kaoru, aquele último piloto de Eva com quem ele tem uma aproximação homossexual. Tá? Com quem ele esbarra, né, no dogma fundamental. Esse ponto, vamos dizer assim, de curto-circuito interno, em que ele poderia se ligar a um outro como ele, onde aparece afeto, onde aparece uma relação ali realmente amorosa, mas que é incompreensivelmente vertida em um pedido feito pelo Kaoru para que o Shinji o mate. E o Shinji o mata. Então ele está resolvendo o quê? Voltamos a Hamlet, voltamos à tragédia, voltamos a essa ideia de que alguém que está cumprindo um destino que ele não sabe ou que ele sabe. Ou talvez que ele não sabe que sabe. Ou talvez que ele sabe que não sabe. Enfim, são as diferentes versões que vão concorrendo aí nesse momento agudo, né? Esse momento metafísico, quando aparece inclusive essa declaração, né? Preencher o vazio de cada um. O que fazer com o vazio? Para começar a amar sem motivo. Para começar a amar é sem motivo, mas sempre terminamos por causa de um motivo. Né? Então são reflexões que vão levando o Shinji a se deparar com essa espécie de assassinato fundamental. Né? Essa tese está lá no Freud, né? É assim que a gente cresce, né? A gente cresce matando aquilo que a gente mesmo foi. Então dá para ler que esse Kaoru é um duplo do Shinji, é um duplo que incitava Shinji a ficar dentro de si, a ficar na sua bolha narcísica, a ficar consigo mesmo, e que o Shinji decide ir à frente, e isso torna então esses 2 episódios bastante diferentes de todos os outros. São episódios meditativos, são episódios que terminam com uma certa reconciliação, né? No final a gente acha o fim até meio bobo, spoiler aqui desde o começo, tá, gente? Porque todo mundo bate palmas e diz, você conseguiu, e no fundo esse final tão idiota, ele é pertinente.
Porque esse trajeto todo, depois que você o cumpre, depois que você vira adulto, você olha para trás e diz: que bobagem, que perca de tempo, o que eu ficava pensando lá, aquela menina, suicídio desde quando? O corpo do outro, o outro cara é um maior bobão, fica se exibindo, comedor, não é nada disso, que idiota que eu fui. Portanto, o filme ele entrega algo que é muito pertinente com essa saga místico, mágico, filosófico, político, religiosa que a gente tem aqui no Shinji, né? Inclusive, esses quatro níveis, eles combinam bastante com a coisa chama Evangelion, né? Evangelion é a Boa Nova, significa então um Novo Testamento, Boa Nova trazida por Jesus. Então a gente pode dizer assim, Jesus ele foi traído por Judas. Não, mas ele não podia ser traído porque é o Filho de Deus, ele sabia do seu destino, portanto ele sabia que alguém precisava fazer aquilo para ele cumprir o seu destino. Então aqui a gente tem uma outra hibridização, né, entre o herói grego, né, aquele que não sabe do seu destino e foge dele e o cumpre dessa maneira, e o herói cristão, né, que sabe desde o seu início que o seu destino está à sua frente e ele precisa passar por etapas, né, por provas para bem realizá-lo, né? Então esses 4 níveis, eles combinam com o quê? Com os 4 evangelhos, né? Vamos lembrar, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus fala para os judeus, ele mostra que a mensagem de Jesus, no fundo, já estava toda lá no Velho Testamento, né? O leão de Daniel, lá no Deuteronômio, no Números, ele é da casa, né, de Judá, o leão de Judá. Ele comprova Eclesiastes, ele mostra que no livro de Ruth, de Judite, tudo isso converge para a vinda dele, né? Então é o nível, vamos dizer assim, que Jesus é alguém que está representando e dialogando com os fariseus, com os donos do texto, né? Os donos da interpretação legítima da lei. E é isso que a gente tem. Então, os sefirotes, os caligrafias que a gente não entrou aqui, mas que estão ligadas ao shintoísmo, estão ligadas à força da escrita, da lei escrita. Por outro lado, Jesus é também, para o partido dos Zelotas e na expressão de Marcos, aquele que combaterá os romanos. Ele é um herói guerreiro, ele é um herói que vai salvar, né, a Samaria, a Palestina do jugo romano. Portanto, ele é um guerreiro, como o Shinji é um guerreiro, né? Um rei guerreiro. Lucas, né, fala do fato de que Jesus é também alguém que tem que ver com os saduceus, que é a casta dos reis, dos juízes, né, e que aparece no Evangelho de Lucas como uma mensagem para os gentios. Qual é a mensagem aqui? Misericórdia, justiça, perdão, a capacidade de você ser magnânimo. E é isso que a gente vai vendo também no Shinji, né? Na medida que ele volta ao combate tantas e tantas vezes, porque em nome da justiça. Ele não pode deixar Rei morrer, ele não pode deixar Asuka morrer sozinha. Então ele é um justiceiro. E finalmente, né, se a gente pega a palavra de João, que escreve em grego, que está combatendo, né, os grupos gnósticos, os grupos, vamos dizer assim, mais filosóficos, né, o platonismo, a gente vai ver que tem um apocalipse. Então, a discussão de Shinji com o fim, né, com a morte, com o início e fim, é uma retomada do que a gente vê aí, o Gênesis, que começa, e o Apocalipse que termina, né? Isso responde ao fato de que Jesus era um essênio. Um essênio, como dizem os manuscritos do Mar Morto, ou seja, ele era um indivíduo retirado da cidade, ele era um indivíduo que olhava o mundo de longe, ele era um indivíduo que, no fundo, era mais indivíduo que os outros indivíduos da sua época. E aí a gente vai pro end do Neo Evangelho e a gente vai entender
como a grande discussão metafísica do Shenji diz respeito a tornar-se um indivíduo, né? Deixar que exista a forma indivíduo, ou permitir que todos nós sejamos apenas emanações do mesmo, emanações do emanações do todo. Isso é uma grande discussão, né? Que vai, por exemplo, no concílio de Niceia opor aqueles que dizem que não, a trindade é um só, é uma coisa só. E os outros vão dizer, não, é Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo. E eles são três em um, há uma individualidade e há uma unidade. Então essa discussão aqui vai levar ele a uma decisão muito interessante, porque ele escolhe, e veja que nós estamos falando da sociedade japonesa, as voltas com esse momento de aparição das patologias da hiperindividualização, né? Com as patologias que vêm da saída de um mundo organizado pela família, pelo coletivo, pelo todo, né? Somos um só, para um mundo onde cada um tem seus interesses, cada um se individualiza e luta pelos seus sistemas de interesses. Então essa decisão, ela é uma decisão que envolve uma tomada filosófica, né? E ele escolhe então o indivíduo, e ao fazer isso, ele permite que a Rei, a gente descobre que ela é uma espécie de clone, né? Ela morre várias vezes e é reimplantada, e é um clone que envolve a mãe do Shenji. E essa mãe do Shenji estaria sendo, então, o projeto do pai é instrumentalizar os humanos para conseguir fazer a alma da mãe voltar à vida, né? Quer dizer, e ela está movido por um interesse muito pessoal, excessivamente pessoal. Só que quando a Rei volta à vida, ela escolhe quem? Ela escolhe o Shenji. E, portanto, a gente tem aqui uma espécie assim de Édipo resolvido muito diretamente pela escolha que a Rei faz, né, que é uma escolha pela individualização e pelo mundo tal qual a gente vai ver depois de Neon Genesis Evangelion, que é esse mundo que estamos aqui repetindo, esse mundo de mistura, de hibridizações, esse mundo onde as teorias conspiratórias das grandes companhias, das instrumentalizações do humano correm solta, esse mundo em que os pequenos e prosaicos problemas escolares viram problemas cósmicos, e os problemas cósmicos são tratados como pequenos problemas escolares. Esta confusão que estamos enfrentando, estava tudo lá, anunciado e diagnosticado pelo IDEAC, em Neon Genesis Evangelion. É isso aí! Para mais fragmentos de Desejo em Cena, clique no Acheron Tamovebo, este grego, e receba mais informações da Zele e do Genko Ikari. Gostou do anime, pelo menos? Pá, agora ficou legal, né, mano? Esse vídeo ele foi feito graças à colaboração extensiva da nossa equipe, Bully, Jack, Mo, Jéssica, Júlia Bulhões, todo mundo trabalhando na superprodução desse Desejo em Cena. Então queria deixar aqui registrado o agradecimento do tio Cris para todo mundo. Se não fosse vocês, eu não tinha entrado nessa jamais. Não tinha entrado no Eva. Eu não tinha entrado nesse Eva, mas jamais.